Na questão 8, né, questão adaptada da Unicamp, e ela nos diz o seguinte: a quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. E nos pergunta quanto receberá cada uma se, no caso, a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Quando fala partes diretamente proporcionais a esses valores, turma, quer dizer o seguinte, que a pessoa A, né, nós vamos fazer a razão entre a quantidade que a pessoa A vai receber e 8, uma razão entre a quantidade que a segunda pessoa B, né, a quantidade B que ela vai receber e 5, e a terceira pessoa uma quantidade C e 7, nós estamos falando que sempre que nós dividirmos o valor que essa pessoa recebeu por 8, ou por 5, ou por 7, elas vão ser diretamente proporcionais, porque, digamos assim, né, o coeficiente aqui de proporcionalidade ele vai ser o mesmo, vai ser sempre o K. Então quer dizer que essas frações são equivalentes, ou, melhor dizendo, que essas razões são proporcionais. Então, como ela é diretamente proporcional a 8, eu posso falar que o A, né, é igual a 8 vezes K. Por quê? O 8 não estava dividindo aqui, turma. Então, para escrever ele no outro membro, eu escrevo pela operação inversa, que é a multiplicação. Então, o valor, né, que essa pessoa recebeu é igual a 8 vezes K. O outro valor que a pessoa B, a segunda pessoa, recebeu, 5 vezes K. E o que a terceira pessoa respondeu, 7 vezes K. Com base nessas informações, eu posso afirmar que 8 vezes K, que é o coeficiente de proporcionalidade, mais 5 vezes K, mais 7 vezes K, é igual a 1.280, porque eu estou somando todas as parcelas dos 3. Melhorando isso aqui, 8 vezes K, 8K, 5K mais 7K, igual a 1.280. Colocando o K em evidência, por que eu coloquei o K em evidência? Porque quando você soma termos algébricos, é isso que vocês fazem. Você mantém, né, a parte literal, que é a letra, e soma os coeficientes. 8 mais 5 mais 7. 8 mais 7, pessoal, estratégia, tá? 15. 15 mais 5, 20. Seu cálculo mental fica mais tranquilo. 20K igual a 1.280. Dividindo ambos os lados por 20, é o mesmo que eu dividir aqui 20 por 20, que vai ser 1K. Né? 20 dividido por 20, e aí do lado de cá eu também teria que dividir por 20. Ou então utiliza aquela ideia, 20 está multiplicando, no segundo membro você reescreve ele dividindo. K vai ser igual, pessoal, a 1.280 dividido por 20, realizando esse cálculo. O múltiplo de 20 mais próximo de 128 é 6, porque 6 vezes 20 é 120. 128 menos 120, 8. E aí tem as unidades, o zero. 80 dividido por 20, 4, porque 4 vezes 20 é 80, dá uma divisão exata que é 64. Então, nosso coeficiente, né, digamos assim, de proporcionalidade é 64. O que quer dizer o 64? Quer dizer que ele determina o valor que cada um recebeu, porque 8 vezes 64 é 512, 5 vezes 64 é 320, e 7 vezes 64 é 448. Esse sim, turma, é o valor, né, que cada um recebeu. Então, a primeira pessoa receberá R$ 512, a segunda pessoa 320, a terceira pessoa 440. Turma, no item B, mesma coisa, porém, nos pergunta agora se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e o 10. Então, como é inversamente proporcional, turma, é a mesma ideia. Vai ter um coeficiente K, né, para todas as 3 situações, porém aqui agora o número, né, que vai ser proporcional é o inverso de 5. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Por isso que depois vai surgir aquela ideia de inversamente proporcional. Porque quando eu melhorar isso aqui, eu posso falar que A dividido por 1/5 é o mesmo que A vezes 5 sobre 1. É o inverso, né? Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu vou chegar em A vezes 5. Aqui do mesmo jeito, B vezes 2 sobre 1, que eu vou chegar em B vezes 2. Depois C vezes 10 sobre 1, que eu vou chegar a C vezes 10. Quando eu chego nessa primeira relação aqui, parece muito com aquela anterior,
mas aquela anterior nós já estávamos multiplicando vezes a constante de proporcionalidade. Aqui agora é que aparece a constante. Então, A vezes 5 igual a K, eu posso pegar o 5 que multiplica no primeiro membro e colocar o 5 na divisão do segundo membro. Então, vai ficar A igual a K dividido por 5. Então, quando é inversamente proporcional, é o mesmo que dividir. Diretamente proporcional, igual estava antes, você multiplicou pela constante de proporcionalidade. Aqui você dividiu pela constante. E nós demos essa volta toda exatamente para explicar isso. Que aqui o B vai estar, como K dividido por 2, e aqui o C vai estar como C, como K dividido por 10. Se eu somar K sobre 5 mais K sobre 2 mais K sobre 10, é igual a 1.280. Aí eu quero que vocês recordem que no vídeo anterior nós fizemos um número vezes K, mais outro número vezes K, mais o outro número vezes K. Ao contrário daqui que nós colocamos 3 razões, 3, digamos assim, divisões. Então eu tenho o MMC entre 2, 5 e 10. O 2 divide o 2, divide o 10, que vai ser 1 e 5. E depois o próximo número primo é o 5, porque o 2, o 3 já não serve mais. Então aqui eu vou ter 2 vezes 5, que vai ser igual a 10. Então o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5, 2 e 10, é o próprio 10. Reescrevendo isso aqui como uma fração equivalente, de 5 para que eu chegasse no denominador igual a 10, eu multiplico por 2. Se eu multipliquei o denominador por 10, o numerador também por 10. Por 2, desculpe. Se eu multipliquei o denominador por 2, o numerador também por 2, por isso que fica 2 vezes K sobre 10. Aqui é a mesma coisa. Se de 2 para passar para 10 eu multipliquei por 5, o numerador também eu vou multiplicar por 5. É aquela ideia, 10 dividido por 2, 5, 5 vezes K, 5K. Aqui é a mesma coisa, o 10 denominador já era 10, então não vai mudar. Isso tudo é igual a 1.280 vezes 10. Por quê? O denominador, embora não esteja escrito, é 1. Então 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes 1.280 é 12.800. Mas aqui eu não fiz a conta, só armei a conta primeiro, para depois simplificar. 2K, 5K, o K e o 12.800. O denominador nós podemos, no caso, desconsiderar, porque se você faz uma ação de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, no segundo membro você faz a mesma coisa, ela não vai ter um impacto no nosso resultado. Então aqui, finalizando, nós temos o seguinte, que o K vai se manter quando nós temos uma soma, de termos algébricos cujo a parte literal é a mesma, nós mantemos a letra e somamos coeficientes. 2 mais 5, 7, com mais 1, 8. Então 8K igual a 12.800. O 8 que estava multiplicando, nós podemos pensar que nós dividimos 8 dos dois lados, para manter a proporção, ou que simplesmente esse 8 passou para o segundo membro, dividindo. Então 12.800 dividido por 8. Nós fazemos a conta aqui no cantinho, o 8 ele cabe ali dentro do 12, o múltiplo de 8 mais próximo de 12 é o 8, porque 1 vezes 8 é 8, 12 menos 8, 4, e aí vem o 8 que estava ali nas centenas, 48 dividido por 8 é 6, porque 6 vezes 8 é 48, e depois uma sequência de 2 zeros. Por que acontece isso? Porque 0 vezes 8 é 0, então ficaria 0 menos 0, 0. E depois, de novo, esse zero que está nas unidades, turma, ele teria que ser considerado. E aí, o mesmo processo. 0 vezes 8 é 0. 0 menos 0, 0. É da 1.600 que daria esse resultado. Então, K, nosso coeficiente ali, seria 1.600. E quando eu substituísse, olha só, 1.600 no primeiro caso, 1.600 dividido por 5, 320. No segundo caso, 1.600 dividido por 2, 800, e no terceiro, na terceira pessoa, 1.600 dividido por 10, R$160. Esses seriam os valores a serem recebidos caso os valores sejam inversamente proporcionais. E aí é legal de vocês observarem que o primeiro que tinha o valor igual a 5, ele recebeu 320. O segundo, que tinha o valor correspondente a 2, que era um valor relativamente menor, um número menor que o 5, ele recebeu 800.
E o terceiro, que tinha o 10, que era o número maior, recebeu 160. Então, vocês veem que não há proporcionalidade, porque quanto maior foi o fator, menor foi o valor recebido.